Em nome dele, minha amiga. Bom, Marta, muito obrigado pelo convite, tá? Juntos nós estamos aí para aprender, aprender um pouco mais do Senhor, né? E juntos estamos aí para poder estar realmente sendo transformados e conduzidos pelo Pai, desejosos de aprender como poder estar melhorando aí a nossa capacidade de recuperação quando estamos doentes e de prevenção quando estamos aí bem, né? Manter a nossa capacidade de restaurar a nossa saúde. Bom, o convite que a Marta me fez foi bem amplo. Ela me pede algumas orientações sobre saúde. Orientação sobre saúde é algo gigante, porque se você entender saúde como a palavra de Deus diz ser, como ela deve ser entendida, ela é algo bem, bem grandioso, bem amplo mesmo. Entendemos que saúde não é apenas ausência de doença, entendemos que saúde é a capacidade que temos de reagir. Diz o livro Ciência do Bom Viver que a doença é um esforço do organismo para tentar expulsar a consequência da quebra de uma lei natural. Então eu preciso entender direitinho o que é doença dentro do contexto da quebra de uma lei natural. É claro que existem doenças que têm um substrato genético, herdado, que recebemos ao longo das gerações através dos nossos pais. Existem também doenças que são consequências de circunstâncias do ambiente. Poluição, acesso e exposição a substâncias tóxicas, acidentes, violência. Isso gera limitações, geram doenças. Mas a maior parte das doenças que acometem o ser humano são doenças ligadas ao estilo de vida. Se entendemos, como eu disse, a doença como um esforço do organismo para tentar expulsar a consequência da quebra de uma lei natural, existem leis naturais que regem a vida. Essas leis que regem a vida, quando não devidamente seguidas, guardadas, elas acabam então trazendo uma sobrecarga ao organismo. Essas leis, elas são resumidas no termo 8 leis de saúde dentro do Espírito de Profecia. Em português, se traduziu por 8 remédios naturais, mas o termo original não são remédios, o termo original são leis. Se você vai no original inglês, no qual o Espírito de Profecia foi escrito, são 8 laws of health, ou seja, 8 leis de saúde. E aqui, dentro desse contexto, o termo lei é mais propício do que o termo remédio. No contexto em que foi traduzido, no começo do século XX, acabou ficando isso e se tornou usual, a ponto que as pessoas muitas vezes conhecem mais o termo 8 remédios naturais do que 8 leis de saúde. São leis, são formas aos quais o Criador nos criou, para que nós possamos gozar de boa saúde, dar ao nosso organismo as melhores condições para ele funcionar adequadamente. Quando nós dormimos bem, em qualidade e em quantidade, cedo, para conseguirmos justamente aí estarmos expostos mais tempo à ação da melatonina, por volta das 9 horas, 9h30, porque quando chega próximo à meia-noite ela começa a reduzir a sua concentração. Ela que vai ter ação fundamental para renovar o sistema de defesa, vai ter ação fundamental para depuração, para limpeza orgânica, para deixar o corpo literalmente desintoxicado.
ela que vai ter ação fundamental para renovar as nossas forças. Se nós tomamos água adequadamente, no mínimo cerca de 34 ml por quilo de peso, acordamos e tomamos ali 1 ou 2 copos d'água e depois tomamos aos goles, o volume mínimo e um pouco mais durante o dia, até meia hora antes da refeição e a partir de 2 horas depois dela. Se fazemos atividade física, em torno, em uma média de 40 a 1 hora por dia, ou se nós temos um tipo de trabalho que exige esforço físico, nós vamos ter uma melhor saúde. Se nós respiramos ar puro, nos expomos ao sol adequadamente, sem excesso, sem falta, se temos uma alimentação saudável, uma alimentação que forneça todos os nutrientes, sem sobrecargas, com 2 a 3 refeições ao dia, sendo a terceira mais leve, com alimentação predominantemente crua, frutas, verduras em maior volume, quantidade ocupada no prato, tendo em torno de 25% de carboidratos integrais, em torno de 25% de fontes de proteína, preferencialmente vegetal, alimentos integrais baseados em planta, em torno aí de 2 a 3 colheres de sopa de oleaginosas ao longo do dia. Se nós estamos conseguindo ter domínio próprio para evitar aquilo que é prejudicial e utilizar com sabedoria aquilo que é bom. Inclusive, domínio próprio para evitar o estresse, que vai ser o assunto que eu vou falar na maior parte do tempo aqui. Estresse, a ansiedade. E se temos domínio próprio para evitar o que é ruim e utilizar aquilo que é bom. Então, não trabalhar em excesso, ter domínio próprio para você não ser estressado demais, depressivo demais, ansioso demais. Cuidar com essas intensidades das reações que o corpo humano manifesta. E claro, aquilo que não podemos fazer por nós mesmos, podemos confiar plenamente em Deus, a ponto de podemos descansar, porque Ele cuida de nós e não precisamos andar atribulados com coisa alguma, porque basta cada dia o seu próprio mal. Quando cuidamos bem dessas 8 leis de saúde, revisando aqui, acho que não esqueci uma, então nós estamos verdadeiramente dando ao nosso corpo as melhores condições de ele trabalhar, de ele funcionar, e isso manterá a nossa saúde, o que não significa que não vamos adoecer. A doença, ela é inexorável, ela ocorrerá. E se alguém acha que não vai adoecer, está se iludindo. O envelhecimento acontecerá e com ele virá as insuficiências do envelhecimento. Nós perdemos 1% da função pulmonar por ano depois dos 40 anos, 1% da função renal, da função cardíaca. Pode melhorar com um bom estilo de vida e atividade física, mas vai haver perda. Se vivermos o suficiente, caso Jesus demore mais para voltar, iremos envelhecer. E virá as consequências desse processo. A doença é inexorável. Então não vou me cuidar. Ou até alguns se iludem. Eu vou fazer exames, vou fazer check-up para garantir. Porque se eu fizer check-up, tá tudo garantido. Porque aí vai avisar quando eu vou adoecer. Eita, ilusões. Das muitas ilusões que o ser humano coloca no mundo. Eu não estou dizendo que exames não têm a sua serventia, não têm o seu valor. Eu estou dizendo que se criou uma cultura errônea por trás da indústria dos exames. Se nós estamos falando de prevenção primeiro, como eu estava tentando colocar, não é evitar que a doença exista. Prevenção é reduzir o risco de adoecer. O próprio Senhor Deus, falando das 8 leis de saúde, está nesse mesmo livro que a Marta está lendo para vocês, Medicina e Salvação. Está na página 224, no final do primeiro parágrafo. Diz assim:
abro aspas, cito literalmente, eu sei decoro o trecho. Quando o enfermo e sofredor fizer apenas o melhor que sabe, no sentido de viver os princípios da reforma de saúde, perseverantemente, 9 em cada 10 casos ficarão livres de seus males. Eu vou destacar aqui 3 coisas. Quando fizer apenas o melhor que sabe, Deus não está pedindo perfeição. Perseverantemente, não é uma vez ou outra. E 9 em cada 10 ficarão livres de seus males. 9 em 10 não é 100%. O que Deus pede que nós façamos e o que Ele promete fazer não é nos livrar de todos os males. É dar o livramento final do mal ao Jesus voltar. Mas nesse mundo tereis aflições, e essas aflições incluem a doença. Então o que nós vamos fazer é prevenir. E o que é prevenir? É reduzir o risco. Reduzir o risco é reduzir a chance de você adoecer. O que não significa que você não vai adoecer. Então, cuidar das 8 leis de saúde é dar ao nosso corpo a melhor forma de ele reagir às dificuldades, inclusive às doenças. É dar ao nosso corpo a melhor forma de ele manter-se saudável, lembrando que saúde não é ausência de doença. Saúde é a capacidade que você tem de reagir quando adoece. Você vai ter a melhor capacidade de reação possível para a idade que você tem, para os diversos condicionamentos que existem. Isso é o que nós devemos fazer. A nossa obrigação de Deus é essa. Fazermos o melhor que sabemos para vivermos os princípios da reforma de saúde, não uma vez ou outra, perseverantemente. E Ele promete nos livrar de 9 em cada 10 males. Mas há 10% ali que fica, porque ainda somos pecadores. O pecado só será definitivamente removido após o retorno de Cristo. Estou falando aqui o pecado natureza, estou falando aqui a tendência ao mal, estou falando aqui a questão da incorruptibilidade. O pecado ato em Cristo Jesus, ele pode ser cada vez mais minimizado. Isso é a vontade de Deus vencido. No tempo de Deus julgar por oportuno em cada um de nós, até onde permitimos, até onde ele agir. O nome disso é santificação. E aí o juiz vai dizer se é suficiente ou não. Não sou eu que vou dizer. Eu não sou juiz, eu sou médico. E eu estou falando de Deus. Mas a questão é, a partir do momento que eu entendo isso, e entendo o que é prevenção, eu entendo que prevenção é agir antes de adoecer. Exame não previne nada. Se você fizer um check-up para prevenir, a hora que o exame der alterado, você já está doente. O exame não preveniu. Tanto que se inventou o conceito de prevenção secundária, que é você já está doente, você faz o exame para tentar fazer um diagnóstico precoce antes que a doença se agrave. Se falar de prevenção secundária, o exame consegue fazer, mas a prevenção primária ou primordial, não. Porque a prevenção primária é antes de adoecer. Se você quer não adoecer, você tem que saber o quê? Se cuidar. Praticar bem as 8 leis de saúde. Viver bem. E veja como o exame não vai mudar essa conduta. Porque se o exame der normal, você tem que continuar se cuidando para manter-se normal. E não aquele pensamento errôneo que muitos têm. Ah, já que não deu nada, eu vou aproveitar. Aí você vai botar uma sobrecarga sobre o teu corpo que uma hora vai acontecer. Porque você não está cumprindo as 8 leis de saúde, você sobrecarrega o organismo. Enquanto o corpo aguentar a sobrecarga, você não adoecerá. Mas chegará o momento que o corpo não vai aguentar mais. E aí a doença vai se instalar. E dependendo de qual doença for, a recuperação não é tão simples. Então nós precisamos entender bem o que é doença para saber entender como prevenir ela e como manter a saúde. A doença é um esforço do organismo para tentar expulsar a consequência da quebra de uma lei natural. Porque eu estou falando aqui de uma doença possivelmente evitável pelo estilo de vida, pela obediência da lei natural, que daí não vai ter sobrecarga, não vai ter doença. Eu já citei que existem doenças geneticamente herdadas e existem que nós não temos como influenciar sobre isso, nós não escolhemos nosso pai e nossa mãe. E existem doenças oriundas das circunstâncias da vida, como violências, como catástrofes, como exposição a toxinas, a poluição, no qual você não tem controle individual sobre isso. Pode ter controle coletivo, político, mas individual nós não temos controle sobre isso. Eu tenho sobre se eu vou jogar o lixo no chão ou não. Agora, se o ar
que eu estou respirando está poluído, eu vou fazer o quê? Vou ficar soprando para ver se eu não... Primeiro, para poder soprar, eu tenho que botar ar para dentro, eu já vou estar pegando poluição. Então depende de onde eu estou, eu posso escolher o local onde vou. E aí se eu vou estar num local com ar poluído ou mais puro, isso eu consigo fazer. Então eu preciso entender qual é o meu papel. Eu não consigo lidar com a genética, eu não consigo lidar com as circunstâncias, todas as circunstâncias à minha volta. Algumas sim, mas todas não. O que eu posso fazer? Eu posso mudar as minhas escolhas. Eu posso modificar a epigenética, aquilo que regula a ação do gene. E ainda se você tiver o gene, por exemplo, para ter diabetes, você não precisa ser diabético se você cuidar do estilo de vida. 90% dos pacientes diabéticos são diabetes tipo 2. E na diabetes tipo 2, quando descoberta a tempo, em menos de 3, 5 anos do diagnóstico, onde não há tanta lesão de órgão-alvo, não há tanta glicosilação ou glicação da inervação e da circulação, ou seja, a oxidação causada pela glicose, tá? Pela hiperglicemia, pelo açúcar no sangue. Então, a alta concentração de açúcar no sangue, a gente chama isso de hiperglicemia, ela vai oxidando, vai como se fosse enferrujando a inervação e a circulação. Isso vai gerando dano. Todo o estrago causado pela diabetes vem disso. 85% dos pacientes diabéticos tipo 2, quando descoberto a tempo e sem muita lesão de órgão-alvo, a diabetes tipo 2 pode ser curada nessa condição. Se descoberta a tempo, bem no começo, e se não há muita lesão de órgão-alvo, não há muita destruição, muita glicação, muita oxidação causada pela diabetes. Desde que o paciente tenha um excelente estilo de vida. O estilo de vida é suficiente para reverter a diabetes tipo 2 nessa condição em 85% dos casos. Estou dizendo nessa condição, em 85% dos casos, não é 100%. O próprio Deus prometeu 90%. A humanidade está conseguindo 85%. Porque está faltando um ajuste para chegar a 90%, que é a promessa de Deus. Temos que melhorar. Estou trazendo dados de inúmeras pesquisas mostrando isso, ok? Então, isso é possível. Peguei o exemplo da diabetes para ilustrar, mas é muito semelhante para pressão alta, para enxaqueca, é muito semelhante para câncer, para várias outras doenças. Para algumas doenças, o estilo de vida vai ser absoluto, como foi o caso do diabetes tipo 2 que eu mencionei. Você não precisa usar um chá para recuperar, na maior parte dos casos. Alguns vai precisar de um complemento. Aí você vai ter que complementar usando um fitoterápico, por exemplo. Tá? Mas é um complemento, não o que tem que fazer. As pessoas querem buscar o chá para não ter que se cuidar. E na realidade não é para ser assim. Elas deviam se cuidar e quando precisar usarem uma planta medicinal, um suplemento ou um medicamento, se for necessário. Então existem espaços, tem que entender que há uma lógica. E a lógica é simples. Eu não consigo mexer na genética. Eu não tenho controle muito das coisas ambientais, mas eu posso escolher o estilo de vida. Posso escolher a questão da regulação epigenética. Ainda que eu tenha o gene da diabetes, eu não preciso ter diabetes se eu me cuidar. Ou se eu for ter, eu vou ter mais tardiamente na minha vida e numa forma mais branda, mais suave. Por quê? Porque eu tive um estilo de vida favorável. Eu aprendi a cuidar bem do estilo de vida, praticar as 8 leis de saúde que eu citei brevemente no começo da minha fala e, consequentemente, eu vou, então, ou não ter a diabetes, ou ter mais tardiamente, ou ter de uma forma mais leve. Um exemplo que eu estou tentando dar. Isso vale, como eu já citei, para várias doenças crônicas. De tal forma que para vencer a doença crônica, você tem 3 alternativas. Só existem 3 atitudes que você pode tomar. Não existe uma quarta. Eu sou médico formado pela Federal de Santa Catarina há quase 20 anos. Trabalhei 15 anos em posto de saúde. Eu sou médico de família e comunidade, minha especialidade primária. Trabalhei 4 anos em emergência. E há 8 anos de trabalho na obra médica missionária. Sou terapeuta natural há 13 anos. Nunca encontrei uma quarta alternativa, só tem 3. Já fui professor de faculdade de medicina, além de ter estudado na Federal de Santa Catarina. Já fui professor de faculdade de medicina no Oesc, em Joaçaba, Santa Catarina. Já fui professor de pós-graduação em medicina e sou professor de 2 pós-graduações
em outras áreas, não na área médica, atualmente. Embora envolva a medicina, mas não é uma área exclusiva médica. E nunca encontrei, nem com as pessoas que já conversei, inúmeras pessoas, nunca encontrei uma quarta alternativa. Só tem 3 alternativas diante da doença crônica. E quais seriam? Ou você aguenta a doença e as suas consequências, essa é a primeira. Eu não estou dizendo que é a melhor, eu só estou elencando aqui, listando quais são as alternativas que você pode ter diante da doença crônica. A primeira é, ou aguenta a doença e as suas consequências, ou você faz um tratamento prolongado, essa é a segunda, e aguenta as suas consequências, seja um tratamento natural ou convencional. E a terceira é, ou você muda o estilo de vida. Não existe uma quarta. O máximo que pode existir é uma combinação dessas 3. Por um tempo aguenta, por um tempo trata, depois trata e tenta mudar o estilo de vida, mas pode existir uma combinação delas, mas só tem essas 3. Qual delas, eu te pergunto, te parece a mais sábia? Sempre que eu pergunto isso aos meus pacientes, a resposta é cuidar do estilo de vida. Óbvio. A humanidade pode até estar já arranhando uma quarta alternativa, que seria uma terapia genética. Mas estamos fazendo muitas aberrações por causa disso. Eu espero que Jesus volte antes, para a gente começar a avançar um pouco mais e aumentar as aberrações existentes. Enquanto não tivermos uma alternativa semelhante, só temos essas 3. Por isso, se você quer de fato ter uma boa saúde, cuide do teu estilo de vida. Cuide do teu estilo de vida. Pare de viver de qualquer jeito, como se isso não fosse importante. Ah, ninguém diz o que eu vou colocar no meu prato. Você é livre, de fato. Mas as consequências virão. Um dos segredos é aprender a gostar do saudável. E tem muitas formas de fazer isso. Se você aprender a gostar do saudável, você vai poder ser feliz, ter prazer, inclusive com a tua alimentação, e ser saudável. Se você não aprender a gostar do saudável, olha, ou você desiste desse negócio de ser saudável, ou em algum momento você vai se pegar infeliz e não tão saudável como você queria ser. Um dos segredos é aprender, e se você puder aprender desde pequeno, se você tem a sorte de ter bons pais que te ensinaram o estilo de vida saudável, que não ficaram perguntando para você, filho, o que você quer comer hoje, filho? Perguntar isso para uma criança, para quem não tem maturidade para discernir, me desculpe quem pergunta. Olha, tomara que teu filho tenha inteligência e maturidade suficiente para saber escolher entre uma coisa saudável e gostosa e uma coisa gostosa e não saudável. Porque é óbvio que o alimento tem que ser gostoso, tá? É óbvio que o alimento tem que ser bem preparado. Mas, acima de tudo, ele tem que ser nutritivo. O alimento tem que ter as 3 características. Ele tem que ser saudável, nutritivo, ele tem que ser gostoso e aprazível aos olhos, agradável aos olhos. Ele tem que estar bonito. Tem que ter as 3. O que eu não posso é pegar as 2 últimas e querer colocar acima do saudável. Senão eu vou disfarçar um veneno no mel e dou para a pessoa comer. Porque mel é gostoso, mas tem veneno ali dentro. Vai morrer. Vai adoecer ou morrer, depende do veneno, como o corpo reage, a dose, etc. Eu preciso aprender isso. O alimento tem que ser nutritivo, gostoso e saudável. Então tem que aprender a preparar alimentos saudáveis. Com certeza. Do mesmo jeito que eu aprendi a cozinhar o que eu cozinho, eu vou ter que aprender, e se caso o que eu cozinho não é saudável, eu vou ter que aprender então a cozinhar o saudável. E não abrir sete cabeça. Ah, não, é muito caro esse negócio saudável. Caro? Caro por quê? Caro se você quiser comer 1 quilo de oleaginosa por semana, aí vai ficar caro. Mas é para comer 3 colheres de sopa por dia. Ah, você pode pegar na oleaginosa que tiver na época. Oleaginosa, abacate, coco, girassol, linhaça. Tá? Não é só amêndoa, castanha, nozes, avelã, etc. Pistache.
que é o que está na moda agora, pistache. São caros. Tudo bem. Se você tem condições, maravilha. Existem outros mais baratos também. Se você quiser ficar só na oleaginosa, aí concordo com você que vai ficar caro. Aí é quase equivalente a comprar uma carne de primeira. Mas você não tem como comprar carne de primeira, porque você vai querer comer 1 quilo de oleaginosa. Você compra 1 quilo de oleaginosa, parte para uma família e dura semanas. Aí é tranquilo. Então, vamos aprender a viver adequadamente. O problema é que nós não sabemos ter domínio próprio, não fomos ensinados assim. Nós somos ensinados a fazer o que gostamos, o que te dá na mente, o que te faz sentir bem. Ótimo, eu tenho que me sentir bem, eu não estou dizendo que não. Mas eu preciso educar esses sensos, porque eu sou pecador. Se eu sou pecador, em algum momento, o pecado vai se manifestar em mim. E se eu permitir, se desde criança eu não fui tolhido, educado para saber o que fazer ou deixar de fazer, eu vou ser um adulto que não vou saber lidar com frustração. Vou andar frustrado, entristecido, e aí, para dar uma compensada no meu sofrimento, eu vou fazer o que eu gosto. Comer o que gosto, fazer o que gosto, do meu tempo, do meu jeito. Isso vai gerar mais ansiedade, mais frustração, mais tristeza. É a maturidade que traz verdadeira paz e felicidade. A maturidade, o crescimento, o processo. Isso é conquistado e é progressivo na vida de todo ser humano. O restante é ilusão. E como o ser humano anda iludido? Como o ser humano anda iludido? A expectativa, o que eu queria que fosse, mas não é. Tereza, se puder, desliga teu microfone, Tereza. O áudio está fazendo barulho aqui. Não está me ouvindo. Marta, você consegue silenciar ela? Ela não está me ouvindo. Irmã Tereza, desliga seu telefone, por favor. Ou o microfone, só o seu microfone. Você não precisa sair, não. É que eu não... Vamos lá. Consegui sair? Deu. Mutou o microfone. Obrigado. Pronto, tirei. Funcionou. Então, é importante que nós aprendamos a viver e construir quem nós somos. A palavra de Deus em Filipenses, capítulo 2, para não se alongarmos tanto, pode até nos aproximarmos do fim, vale a pena nós citarmos isso. Filipenses, capítulo 2, ela vai mencionar mais ou menos assim. Mais ou menos não, exatamente, né? Porque eu estou abrindo o texto aqui também. Versos 12 e 13. Filipenses 2, versos 12 e 13. O finalzinho do verso 12. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Eu não estou falando nada a ver com perfeccionismo, faz favor. Eu tenho que desenvolver, é uma parte que é minha. Mas não é de qualquer jeito, não é segundo a minha forma, o meu jeito. É segundo o jeito de Deus, por isso que é com temor, é com reverência, Deus mandando e obedecendo. E com tremor, porque se eu não fizer as coisas, há um juízo, há um justo juízo. E porque Deus é quem efetua em nós o querer e o efetuar, segundo a sua boa vontade. A santificação é um binômio divino-humano, uma parte humana, uma parte divina. A salvação é mais ampla que isso. A salvação tem 3 fases. A justificação, que Jesus fez na cruz, ali ele tirou a condenação do pecado, uma obra 100% divina, sem participação humana. A terceira fase é a glorificação, depois que Jesus voltar. Ele vai tirar a presença do pecado, mudando o que é incorruptível o que é corruptível e incorruptível e o que é mortal e imortal. Segundo 1 Coríntios 15, verso 51 em diante. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, diz Paulo em Hebreus 12, verso 14,
A santificação é um processo divino humano. É por isso que Jesus morreu por todos e nem todos vão herdar a salvação. Nem todos. Por que nem todos vão herdar a salvação? Porque nem todos querem andar o caminho estreito, entrar pela porta estreita. Tem gente que quer andar no caminho largo, fazer o que quer, do jeito que quer, não quer obedecer às 8 leis de saúde, é rebelde. Olha, meus amigos, é óbvio que guardar mandamento nenhum salva. É óbvio que guardar nem os 10 mandamentos, nem as leis de saúde salvam. A lei não tem esse poder. A lei mostra que é pecado. Mas nós somos julgados pelas obras. Você quer permanecer salvo? Porque eu sou salvo pela graça somente para que ninguém se glorie. Ok. Mas leia o verso 9 e o verso 10 de Efésios 2. Nós somos feitos, feitura dele, para a prática das boas obras, aos quais o Pai de antemão preparou para que andássemos nelas. Diz o verso 9 e o verso 10. Então eu preciso fazer a minha parte. Se eu não fizer a minha parte, eu vou perder. Por isso que Jesus morreu por todos, mas nem todos se salvam. Porque eu não quis me salvar, eu não quis fazer a minha parte. Eu não quis me santificar. E a santificação passa pela saúde. Não é só. Passa pelo cuidado da saúde. Por quê? Porque diz Paulo em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6 também, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. É um ato de adoração. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2 diz: Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o culto racional. Não é para nos moldarmos, nos acostumarmos com o presente século. Antes é para sermos transformados pela renovação da nossa mente. Então eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa vontade de Deus que ele diz aqui em Efésios, em Filipenses. Deus efetua em nós o querer efetuar segundo a sua boa vontade, segundo ele quer. Quando eu vou desenvolvendo a minha salvação com temor e tremor, quando eu me uno a ele, nesse processo de dedicação do meu ser. Saúde é a mesma coisa que santificação, meus amigos, porque é parte dela, porque eu estou cuidando do templo do Espírito Santo. Nós não cuidamos da saúde como uma forma de reduzir a chance de eu adoecer, sofrer ou morrer. O objetivo principal é glorificar a Deus. O objetivo principal é a adoração. E no que compete a mim, a santificação. Então eu tenho que obedecer às 8 leis de saúde. Porque se eu deixo de obedecer por rebeldia, eu sou responsável por isso. Se eu deixo de obedecer por um contexto, tudo bem. Dentro de um contexto, Jesus Cristo comeu peixe. Dentro de um contexto. Dentro de um contexto, Deus mandou para Elias pão e carne. Dentro de um contexto. Uma seca tremenda, 3 anos e meio sem chuva. Você vai alimentar alguém, o que você vai dar para ele? Fruta e verdura? Pode dar, mas o que ele está precisando é de carboidrato e proteína. Ele deu carboidrato concentrado, pão. E ele deu proteína concentrada, carne. Naquele contexto. Jesus Cristo comeu peixe? Comeu. No meio de pescadores. Vindo para a justificação do homem. Ele não veio para promover fidelidade à lei de saúde, embora ele guardou, porque a lei de saúde está abaixo da lei moral. A lei moral está acima, o amor está acima. Pensa você na multiplicação de pães e peixes, Jesus Cristo perguntando para o menino que trouxe lá os 5 pães e 2 peixinhos, escuta, esse pão é sem glúten? Esse peixe que você está trazendo, ele foi alimentado por ração? Ele vem da onde? É óbvio que Jesus não vai dizer isso. O contexto não cabe, isso é absurdo. Mas Jesus está comendo peixe agora, ele comia peixe antes, vivia no céu. No céu não há morte, nem morte de animais para me servir de alimento. Então eu tenho que pensar um pouquinho e parar de ficar tirando o texto do contexto por um pretexto. O pretexto de defender o meu gosto, que eu quero comer o que eu quero, faz que eu deturpe a palavra de Deus para justificar o meu ato. Complicado.
Santificação é nos preparar para viver no céu. Isso inclui tudo, até mesmo a alimentação. Tudo. Alimentação, vestuário, comportamento, hábito, cuidado com a língua, meus relacionamentos, minha busca de Deus, tudo. Verdadeira adoração, guarda os mandamentos, inclusive dos 10 mandamentos e das leis de saúde. É isso que importa. E às vezes eu não faço porque quero ser ansioso e quero manter. Falei que ia falar de saúde mental, mas acabei que falei de outra coisa. Num outro momento a gente fala de saúde mental para vocês. O tempo já está correndo. Hoje nós falamos sobre o objetivo principal de cuidar da saúde. O que é saúde, o que é doença e qual é a atitude que nós temos que ter para ter saúde de qualidade segundo a vontade de Deus. Hoje foi o assunto que nós conversamos. A necessidade de nós levarmos a sério. Levar a sério que eu não posso dar uma risadinha. Faz favor, eu não estou dizendo isso. Estou falando de ter momentos de seriedade e momentos de você rir. Ser feliz e alegre, tranquilo, contente. É óbvio que você pode sorrir. Deve. Felicidade faz parte. Faz parte. É um dos frutos do Espírito, inclusive. A alegria é um fruto do Espírito. É um dos gomos, do fruto do Espírito. De Gálatas 5, 22, 23. E a gente estava lendo Filipenses. Filipenses é a chamada Carta da Alegria. Alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos, diz Paulo. Você pode e deve ser alegre. Agora, você precisa levar algumas coisas a sério. E por isso, eu tenho que repensar meus práticas e hábitos. Todos nós temos que melhorar. Eu não sou aquele que tem a melhor prática dos 8 remédios, mas eu tento ter a melhor prática possível hoje. Dá de melhorar mais? Dá. Inclusive tem que dormir mais cedo, está quase na hora de dormir. Então vamos começar a cuidar. Vamos parar de brincar com coisa séria. E na hora de alegria vamos ser alegres. Mas nunca, nunca abrindo mão de princípios. Do contrário, eu estou brincando com coisa séria. Vai ter consequências. Eu preciso educar o meu gosto, as minhas preferências, as minhas decisões. E influenciar pessoas a fazer isso. Não a ferro e fogo. Jesus abriu mão da lei de saúde porque o amor estava sobre isso. Se você for a ferro e fogo querer obrigar os outros a serem, por exemplo, vegetarianos, faltando amor, isso é fanatismo. Ser radical não há problema algum se você for radical pelo certo. Entre a verdade e a mentira, você tem que ser radical pela verdade. Entre o certo e o errado, você tem que ser radical pelo certo. Você não vai ser meia boca, meio termo, meio certo, meio verdade. Equilibrado em tudo. Equilibrado em tudo é o meio do caminho, né? Então, meio certo, meia verdade. Não, eu sou radical. Mas é porque é o certo e porque é verdade. Aí é diferente. Agora, naquilo que é bom, isso eu preciso ser equilibrado. A obediência aos mandamentos de Deus é bom. Então, isso eu tenho que ser equilibrado. Aí sim. Então, eu vou amar o meu semelhante como eu amo a mim mesmo, como Cristo me amou. E ele deu exemplo. Ele abriu mão de uma alimentação vegetariana, como ele tinha no céu, para comer carne e peixe dentro de um contexto. Não tire o texto de um contexto para um pretexto. O momento que vivemos agora é um momento de preparo para ir para o céu. Comece a acostumar com tudo que é viver no céu. O ritmo de vida, as leis de saúde, as leis de relacionamento, as leis de convívio social, de gestão do tempo, de gestão das posses, das finanças, os 10 mandamentos de Deus. A Bíblia tem princípios sobre praticamente todas as áreas da vida. Eu não vou dizer todas, porque a gente pode aí inventar uma areazinha que não está. Tá? Por exemplo, sobre a informática.
Qual é a lei bíblica sobre informática? Não tem. Mas, assim, importantes para a salvação, pode ter certeza que está tudo lá. Então, vamos pensar um pouquinho. Tá? Vamos estudar. Não é difícil substituir proteína, é bem tranquilo. Só comer leguminosas em quantidade adequada. Substituir o leite é muito fácil, só tomar água. Só botar água no lugar. Substituir o ovo é muito fácil, só usar oleaginosa. Substituir o açúcar refinado é só usar o não refinado, que é o açúcar que Deus fez. Não é cana de açúcar. Não pintado, não refinado, não botado bicarbonato de sódio, não trocentas coisas. Então, simples. Alimentação simples, gente. Arroz, feijão, tá? Vamos supor que você coloque lá um molho de semente de girassol, de abacate, com 2 colheres de sopa daquilo ali. Rúcula, alface, tomate, cebola. Tem todos os nutrientes que você precisa aí. Não é tão caro isso. É óbvio, você vai comer só isso a vida inteira, né? Você vai variar outro tipo de carboidrato, não só arroz. Vai variar outro tipo de leguminosa, não só feijão. Vai variar outro tipo de salada. Ok. Dá de fazer se você quiser. Um pouquinho de boa vontade. Dá de fazer. Não faz porque não quer. Tudo bem. Você é livre. Use a tua liberdade com sabedoria. Mas não esqueça, você só tem 3 atitudes para vir nessa crônica. E mudar o estilo de vida. É a melhor delas. E mudar o estilo de vida não é fazer tudo igual, meu amigo. Mudar o estilo de vida é mudar. Você não vai ter resultado diferente se fizer tudo igual. Então tem que mudar. E das 8 leis de saúde, quase todo mundo concorda com 7. A discordância está na alimentação. Que Deus te dê sabedoria, que Ele tenha misericórdia de nós, de mim, de você, e que você possa realmente diante de Deus, servi-lo com todo o teu coração, aprendendo a gostar do saudável, na referência do que Deus pede para você fazer. Que Deus te guie. Marta, acho que eu já falei demais, Marta. Nem sei se o tempo tinha. Doutor Guilherme, muito obrigada mais uma vez. Pessoal, vocês ficaram tudo com as janelinhas fechadas, câmeras fechadas. Vocês têm alguma pergunta aí rapidamente para fazer para o doutor Guilherme? Acho que eu assustei o pessoal quando eu pedi para a Tereza fechar. Só está terminando nosso tempo. Eu vou perguntar. Eu tomei a decisão. Boa noite, a paz e a graça esteja conosco. Amém. Doutor, eu tomei a decisão de fazer uma diferença, uma mudança total na minha alimentação. E estou tendo a ajuda da minha irmã querida Marta, viu? Então, eu acho que esse dia mesmo, sempre eu ainda estava tomando café. Mas esses dias de segunda para cá, nem toquei em café, nem tenho saudade. Entendeu? O negócio é um chazinho, eu tomo meu chá, tal, entendeu? É necessário ter sabedoria, tá? A dieta vegetariana, a dieta do estilo de vida, precisa ser bem planejada. Qualquer dieta tem que ser planejada, gente. A dieta onívora tem que ser bem planejada. A vegetariana também. E é compatível com qualquer pessoa em qualquer etapa de vida, tá? Não interessa se é criança, se é adulto, se é idoso, se é mulher, se está grávida, se está gestante, se é bebê. Compatível. E não é o Guilherme falando não, tá? Tem muito trabalho mostrando isso, tem entidades, tá? De nutrição no mundo inteiro mostrando isso. Se quiser, entra no site do Restaura, aqui, lá no YouTube do Restaura, e procura sobre vegetarianismo, proteína do vegetariano, você vai ver tudo ali, tá? Em vídeo, bem claro lá no YouTube do Restaura, tá? youtube.com/Restaura Integral, você acha muita coisa lá, para aprofundar se quiser. Ok. Tchau, pessoal. Eu vou passar no grupo. Vou passar na linha de transmissão para vocês aí o canal do doutor Guilherme, tá? Tudo que for necessário, aqueles que quiserem buscar, fazer pergunta para ele no particular. Vou pedir permissão, claro, se ele, né? A permissão dele, se pode passar o telefone, mas o site eu vou estar passando para vocês.
tá ok? Pode até passar, Marta, mas assim, eu demoro para responder pergunta no telefone porque é muito cheio, gente. Muita gente procura todo dia, muito grupo. Sim, sim. Uma hora eu respondo, Sim. pode perguntar. Tá? Com certeza. Então, pessoal, como vocês veem aí, o doutor Guilherme ele se prontificou, está aqui conosco. Espero, doutor Guilherme, que o senhor possa voltar mais vezes. Amém. Né, sempre que o senhor quiser. Nós vamos estar aqui, foi algo que eu já recebi o chamado já há um bom tempo para fazer, e eu vim, né, protelando isso, e dei início. Para a graça de Deus, o nosso desejo é ajudar muitas mais pessoas a conhecer, né, a verdade, a palavra de Deus, e também ter um estilo de vida saudável. Eu vou começar a dar aula Eu gostaria de feiras em agosto, então vai estar um pouco. Gostaria de pedir agora ao senhor que o senhor pudesse terminar com uma oração para cada um de nós. Claro. Vamos orar, então? Vamos. Oremos. Ó Pai querido, Pai santo, Pai justo, Pai bendito, Deus de amor e de bondade, graças te damos pelo dom de Cristo e em nome dele nos achegamos com segurança ao teu trono da graça, sabedores, Pai, que tu cuida de nós, és galardoador dos que te buscam e nos ama a tal ponto de não deixar que nada nos atinja sem um propósito. E tu escolhes para nós o que nós mesmos escolheríamos se soubéssemos o que tu sabes. Senhor Deus, nós necessitamos de sabedoria. Por favor, tua palavra diz que todo aquele que pede com fé por sabedoria, tu não retém para si, mas tu dá liberalmente. Dai-nos sabedoria, Senhor, discernimento, para saber que caminho estamos andando. Tem misericórdia de nós, pecadores, Pai. Transforma o nosso coração, o nosso gosto, quem somos. Nos dá a capacidade, Pai, de educarmos a nós mesmos segundo os princípios da tua palavra. Ela que norteia, que delimita, que diz por onde devemos andar. Ajuda-nos, Pai. Nos méritos do Senhor Jesus, nós clamamos por perdão. Nos méritos do Senhor Jesus, nós clamamos por salvação. Salva de nós mesmos. Transforma o nosso coração para que possamos viver com um só coração diante de Ti. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos ajuda a estar contigo. Obrigado por Tuas muitas bênçãos. Obrigado por Teu amor, carinho e cuidado. Obrigado por seres um Deus tão bom. Nos méritos maravilhosos do Senhor Jesus nós oramos. Nele nós agradecemos e nos entregamos. Em nome e no amor de Cristo. Amém. E amém, ó Santo e Soberano Senhor. Deus abençoe, meus amigos. Que encha cada um do Santo Espírito. Nos ajude a prosseguir. Amém. Obrigada a cada um de vocês. Que Deus nos abençoe. Amanhã nos encontramos na live da manhã e até a próxima quinta-feira estaremos aqui de novo com mais um capítulo de Medicina e Salvação. Deus abençoe, meus amigos. Obrigada. Tchau, tchau. Amém. Deus abençoe o senhor, doutor Guilherme. Muito obrigada mais uma vez. Amém.